Qual o tamanho dos ímãs dos alto-falantes da caixa de som NEHC Airbox 2? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo, pois eu irei desmontar ela toda para poder medir todos eles com o parquímetro. Vou aproveitar para poder te mostrar também como ela é por dentro e todas as placas que ela possui. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer mais caixas de som para que eu possa desmontar elas e te mostrar como elas são por dentro. Combinado? Então bora começar a desmontar ela. Agora que eu já terminei de desmontar ela, eu já ia soltar os alto-falantes de 10 polegadas também, para a gente poder medir eles e eu te mostrar como ela é por dentro aqui nos alto-falantes. Só que tem peculiaridades aqui no alto-falante que eu preciso te mostrar antes. Eu vou te mostrar o tamanho do ímã e o modelo do ímã do tweeter dela, que por sinal eu custei para tirar ali. E vou te mostrar o tamanho da bateria dela e as placas de funcionalidade dela. Aí eu te mostro os alto-falantes, aí eu desmonto eles, a gente mede e eu te mostro como ela é por dentro. Aí aqui, pessoal, como ela é por dentro, gostei de ver que mesmo sendo tampado, ela tem acabamento. Tem alguns lugares aqui que já machucou, mas eu acredito que seja na hora da montagem, não interfere tanto, porque aqui também não aparece. Ali, o tamanho da bateria dela, pessoal, vou colocar minha mão lá próximo, pra você ter uma noção. Pelo menos você tem uma noção do tamanho dela. E aí, esses parafusos que tem aqui do lado de fora é o suporte para segurar a bateria. Por sinal, ela é maior do que a da minha moto. Vou colocar ali para a gente ver mais algumas informações. Ali é a alça dela. Aqui a placa de funcionalidade, volume, aqui os comandos. Um detalhe legal que eu vi, não sei se foi proposital, mas eles não tirou, parece que é dupla face a fita e 3M. A caixa, o material utilizado nela, não é aquele material que você passa a mão assim e já sai esfarinhando, é um pouco fino. Em comparação ao meu dedo, olha lá, é bem fino, mas é aquele material que não esfarinha tanto. Aqui, colocando o parafuso, ele desceu um pouco. Vamos voltar aí pro lugar aqui, passar uma cola depois. E aqui o tweeter, pessoal, eu até custei para tirar ele aqui, que o espaço aqui é pequeno. Dá uma olhada. Bem diferente. A primeira vez que eu vejo um assim, e com esse monte de peça aqui em cima. Eu não sei nem como é que é o nome dessas peças e o que é a finalidade. Se alguém souber e puder esclarecer, por favor, vamos pegar o parquímetro para a gente poder medir ele. Pegar mais ou menos no meio dele aqui para a gente ter uma noção. Deu 50 milímetros, convertido em centímetro, 5 centímetros. Agora vamos ver aqui. Eu não sei onde que ele começa todo aqui, mas vamos medir só por aqui que a gente tem uma noção. Tá dando 15 milímetros, algo em torno de 1,5 centímetros. E aí, pessoal, antes de desmontar aqui o alto-falante, eu queria mostrar isso aqui, ó. Aqui, o alto-falante de cima, ele é um woofer, porque ele tem borda de papel. A calota dele é de papel. Aqui o segundo também é um woofer, porque é calota de papel. Só que aqui embaixo já é subwoofer, porque é borda emborrachada. É a primeira caixa de som que eu vejo que é dessa forma. Aí aqui, pessoal, no primeiro alto-falante, temos mais uma placa, alguns reforços. Ela é câmara selada. Coloca ele aqui. No segundo alto-falante, ali mais alguns reforços, a alça, também câmara selada, o duto ali. E aqui embaixo, câmara selada, como eu tinha mostrado lá em cima, alguns reforços e o duto dela. Aí aqui, pessoal, o outro detalhe, eu já vi alto-falante assim, mas era fio duplo. Tinha 4 vermelho, 4 preto. Aqui são 3 vermelho e 3 preto. Como eu não manjo muito de eletrônica, então eu não sei qual que é o significado disso. Quem souber e puder explicar, por favor. Dito isso, bora medir ele. Aqui é resfriamento, pessoal. Aqui eu acredito que seja o modelo dele. Aqui 8 ohms, 100W
E eu acredito que a fabricação dele aqui tá ao contrário, ó. 22/9/2022. Vamos medir. Vamos colocar aqui em cima que a gente pega mais no meio. Pegando aqui, deu 100 milímetros. Convertendo em centímetros, 10 centímetros. Tá dando algo em torno de 2,7 centímetros. Quase 3 centímetros. Aí aqui é a construção dele. Aí aqui, pessoal, a mesma informação do de baixo, acredito eu que seja modelo, BS36-1, 8 ohms, 100W, 22/9/2022. Vamos medir. 9,9 centímetros, se eu puxar um pouquinho mais para trás aqui, vamos ver, tentar pôr mais no meio aqui pra gente ter uma certeza, uma noção melhor. 99 milímetros, algo em torno de 10 centímetros. Agora vamos ver aqui, 27 milímetros. Quase 3 centímetros. A construção dele. Aí aqui, pessoal, modelo dele, acredito eu, 1036. Igual os demais, só que aqui é traço 2. 8 ohms, 100W, 24/9/2022. Aqui, pessoal, dos dois lados, significa que ele é bobina dupla. Vamos medir ela agora pra gente ter certeza do tamanho dele. Aqui deu 100 milímetros. Vamos tentar chegar mais pra cá, vamos ver se vai vir mais um pouquinho. É isso mesmo. 100 milímetros, que dá algo em torno de 10 centímetros. Agora, aqui, pegando já no ferrite e descendo, vamos tentar. Como é que eu não vou conseguir pegar essa parte de cima aqui? Vamos ver se eu consigo mais ou menos o que tá lá. Mais ou menos tá aqui. Tá dando algo em torno de 3,2 centímetros. Aqui é a construção dele. Sem sombra de dúvida, a caixa de som Airbox 2 foi a caixa que eu desmontei que mais me surpreendeu positivamente. Seja seu Twitter, por ser a primeira vez que eu vejo um dessa forma, quanto a ela ser o woofer nesses dois e aqui subwoofer. O material utilizado nela também me agradou bastante. Ela ser dividida para cada alto-falante ter o seu próprio compartimento também me agradou bastante. Mas o que mais me surpreendeu nela positivamente foi ela ser bobina dupla aqui no subwoofer. É claro que ela ser soldada nos alto-falantes, os conectores, é um ponto negativo, mas há tanta coisa de novidade nela, que é a primeira vez que eu vejo em caixa de som que eu desmontei, que ela ser soldada acaba sendo irrelevante. Nisso, se com essas informações você decidiu que quer investir em uma Airbox 2, aqui na descrição do vídeo tem o link de compra dela, lá na Shopee e no Mercado Livre. Na Shopee, você talvez consiga comprar com o cupom de desconto que eu mesmo usei, que é o de tecnologia, e conseguir R$100 de desconto nela e parcelar em até 10 vezes sem juros, mais o cupom de frete grátis. Já lá no Mercado Livre, talvez você consiga comprar ela em até 18 vezes sem juros, mais frete grátis, se você tiver o cartão Mercado Pago.